O Menino e a Canção do Vento é um conto de Mary Weiss, publicado em 1976, com ilustrações de Maria da Graça Cerutti. Esse conto teve a apresentação de Mário Quintana. Esta história nos conta as magias da infância, quando o mundo é em Technicolor. Por isso, a impressão que dá a mim e aos que tiveram o encanto de a ler é a de que uma sinfonia colorida, que a gente vê e escuta ao mesmo tempo, seria preciso inventar um verbo só para explicar as duas coisas juntas. Mas que estou dizendo eu aqui no tablado? Deitando falação antes de começar o espetáculo? O espetáculo! Sim, porque se passa num pequeno circo, mas na verdade nenhum circo é pequeno. Os poetas e as crianças sabem disso. E este circo que Mary Weiss armou tem sua gente específica e seus bichos. Tem até uma galinha chamada Cristina. Vocês já viram um nome mais próprio para a galinha? Não, não pode ser um pequeno circo, porque o seu grande personagem é o vento. E o menino Blau, que lá pelas tantas consegue descobrir a cor do seu companheiro, até então invisível, consegue virar música, ser ele mesmo a própria canção do vento. Vocês vão ver a poesia e a verdade que há nessa história. Calma, calma, minha gente, já vai começar a função. Vou descer do tablado, não sem antes bater antecipadas palmas à dona do espetáculo, a minha amiga Mary Weiss. É o que vos tinha a dizer com toda a sinceridade, o apresentador, ou seja, o poeta Mário Quintana. E eu também gostaria de dizer umas palavras. Eu quem? Eu, Dini, que gosto tanto de contar histórias. E agora estou aqui, presa nesse estúdio. Nem posso sair para a rua e encontrar a meninada. Lá fora tem um bichinho vandalizando o nosso sossego. Mas ainda bem que eu tenho o X-Pirito, um gatinho fofo, malhado, preto e branco. E aí lembrei dessa história que tanto embalou a minha infância, cheia de encantamento. Tive saudade, então quis contar para vocês. Espero que vocês gostem, meus amigos. Era mesmo uma cidade bem no meio do mundo. As casas simples, como as que costumam desenhar as crianças, com 6 ou 8 traços de lápis azul, um telhado vermelho crespinho, uma porta e uma janela verde. Eram muitas dessas casinhas, algumas com torre. Em volta, os vales e prados. E bem em cima, um sol forte, amarelo, espalhava riscos cintilantes. Na praça, as árvores, o trapézio, a barra. Nos bancos, feito poleiros por causa das apresentações, as pessoas sentavam para ver o espetáculo como se estivesse num circo sem lona. E vinham os meninos da escolinha e também os que sempre estavam ali na pracinha engraxando até o nariz ou brincando de pega-pega. O pipoqueiro nunca faltava, nem o baleiro, nem o sorveteiro. Muito antes da função começar, sentado na barra em que fazia o seu espetáculo, o menino Blau aguardava. Dali podia enxergar melhor as pessoas chegando. Elas vinham aos pouquinhos e de repente nem pontinha de banco sobrava. Durante a temporada, a grande atração era o número do Legal, o único artista que não morava no carro-casa com eles, porque a foca bailarina morava, a galinha Cristina morava, o pai que fazia o fundo musical com o violino morava, a mãe que se apresentava no trapézio morava, e ele, Blau, que sabia fazer acrobacia na barra, também morava. Mas Legal morava lá na cabana verde no meio do vale. Era legal por causa das coisas que sabia de ler nos livros, também de ficar vendo e ouvindo num pensa-pensa compenetrado que levava dias, meses e anos. As pessoas diziam por isso que ele estava por dentro. Falar só falava se alguém ia em busca de sua opinião, a fim de resolver algum problema muito difícil, pois o que gostava mesmo era de ficar naquele jeito pensando. Sabia sempre a hora da função e, como das outras vezes, chegou pontual. A roupa, uma mistura
mistura de listras coloridas como as que o sol e a chuva atravessam sobre o campo. A boca desenhada muito grande, de branco e vermelho, combinava com a margarida espetada no chapéu. Todos haviam tomado seu lugar nos bancos e o pai passava o arco no violino. A mãe balançava de levinho no trapézio e Blau, equilibrando-se na barra, sentia toda a atenção concentrada em Legal. A música tocou forte. O artista deu um impulso, um salto, uma cambalhota no ar e ficou sem cair, a 2 metros do chão, de ponta cabeça, dependurado pelo cinto no cabo do guarda-chuva feito de flores. E como das outras vezes, Blau teve a impressão de que uma nuvem descia do céu formando uma rede à espera de que ele caísse no macio. A música que saía do violino ajudava, parecia que ela o segurava no ar. Aí a foca bailarina lançou o bico de seu sapato com uma corda lisinha, e veio a galinha Cristina deslizar sobre ela, para cá e para lá, equilibrando-se sobre uma rodinha de bicicleta. Então, com a ponta do outro sapato, Legal pôs-se a rebater uma bola colorida que ia até as crianças da plateia e voltava num vai-vem muito animado. Blau sempre esperava que a bola fosse parar nas mãos de Amelinha. Gostava dos olhos azuis dela e do jeito que ela ria. Outra vez, pedia a meninada. Outra vez! A bola ia e vinha e eram palmas e mais palmas. Em seguida tinham início as apresentações perigosas da mãe no trapézio e as acrobacias difíceis dele na barra, ajudadas pelo violino do pai. As pessoas gostavam e aplaudiam a função durante tarde inteira. 2. Depois do espetáculo, Legal entrou no carro-casa para uma xícara de café e, enquanto tomava, aos goles, muito devagar, e ouvindo tudo o que Blau tinha para lhe dizer. O menino falava sem parar. Contava dos brinquedos, da Amelinha que era sua amiga e das acrobacias, ainda mais daquela difícil que estava aprendendo, a de plantar bananeira em cima da barra sem se segurar. O artista ouvia atento o rapazinho, então falou-lhe que no inverno tinha feito 12 anos e que havia ganho aquelas calças que agora estavam um pouco curtas, subindo-lhe pelas canelas. No começo achara estranhas, gozadas as pernas dentro delas, porque nunca antes tinha usado calças compridas. Mostrou que saíra caminhando como se fosse marionete, bambeando as pernas, fazendo passinhos miúdos e passadas largas, igual um boneco desengonçado, e o pai e a mãe deram boas risadas. Legal concordou que era mesmo muito engraçado Blau, magro, comprido, canelas de fora. De repente o menino ficou sério e falou de sua vontade de possuir um violino para acompanhar o pai no fundo musical, principalmente naquela parte emocionante quando Legal rebatia a bola para a plateia. Ele próprio, com um canivete, estava construindo um. Mostrou-lhe que muito pouco faltava para terminá-lo. Só aquela pecinha do meio que prendia as 4 cordas. Legal sorriu com a ideia e levantou porque estava na hora de ir embora. Não dava tchau, não gostava de despedidas, apenas ia saindo num jeito muito engraçado de andar, como a fazer graça. O menino acompanhou até que ele atravessou o outro lado da pracinha. De longe, ele abanou 3 vezes com o guarda-chuva e Blau lembrou que aquele era o seu modo de dizer que a primavera e grande parte do verão havia passado, sinal que encerrava suas apresentações para essa temporada e só voltaria no próximo ano. Então o menino sentiu muita pena que Legal não morasse no carro-casa. Gostava de chamar assim o velho carro, porque era igual uma casa andante. Tinha tudo dentro, as camas, o pequeno fogão, carregava o trapézio, a barra, a Cristina, a foca bailarina, ele, o pai, a mãe. E até que pôde enxergar, ficou abanando para aquela figura colorida que sumiu no fim da rua. 3. Quando voltou para a praça, a mãe ajudava o pai a desmontar o trapézio. Mais alguns dias iam pôr o carro a caminho para as apresentações nos vilarejos ao longo da estrada, antes que viessem as chuvas de inverno, tempo em que os bancos ficavam vazios. Será que pode haver tristeza mais vazia que banco de praça sem gente para sentar? Pensou o menino. Tão
compenetrado que quase tropeçou na Cristina, que ainda com rodinhas presas aos pés, ciscava, deslizando como se andasse em patins. "Não vem ajudar?" falou a mãe. Mas Blau sentou na porta do carro para fabricar a pecinha do violino que faltava. "Tenho que terminar o violino para acompanhar o pai no fundo musical. Você fica muito bem na barra. É um bom acrobata. Também posso tocar e ensaiar um pouco. Melhor você aprender a plantar bananeiras sem segurar. Vai ser um sucesso", emendou o pai, e devia estar treinando. "Pronto, agora é só prender as cordas", exclamou Blau, concentrado no violino. Feito isso, experimentou o som que saiu desafinado. Tentou de novo, e a desafinação foi maior. Não conseguia harmonizar as notas, que pareciam um bezerro quando nasce, desajeitado, trocando as pernas. "Acho que vou acertar", insistiu o menino. E levantando-se, passou o arco nas cordas, acompanhando com danças e momices. "Vou aprender a tocar como o vento nas árvores, como as asas dos passarinhos que voam até se perderem de vista, como os bichinhos coloridos e como aqueles que andam na terra sem cor." "Que bobagem! Você vai se perder por aí", falou a mãe. "Não se preocupem, eu volto logo. E a gente não vai precisar pôr o carro na estrada, porque a minha música vai ser tão linda que os bancos vão ficar cheios de pessoas. Você vai ver, você vai subir no trapézio e a gente vai tocar sempre, e legal vai se apresentar sempre. E os bancos da praça nunca vão ficar vazios", respondeu ele, desafinando as notas. "Você está sonhando. Sabe bem que quando termina a temporada, o frio espanta as pessoas da praça. E se a gente não for para os vilarejos, não vai ter dinheiro nem para uma xícara de café. Mas a minha música vai ser diferente, cheia de cor para alegrar todo mundo. É só eu treinar e treinar." E o menino tocando num ensaio muito desajeitado, ao mesmo tempo que se afastava da pracinha em direção à rua comprida. Aí a mãe olhou para o pai pedindo ajuda. Era melhor ele treinar a bananeira? Ora, deixe ele dar um passeio por aí. Você não ouviu dizer que volta logo? 4. E exercitando-se, Blau tomou a estrada que leva aos prados. Caminhava, fazendo meneios com o corpo, como a imitar o movimento do arco nas cordas do violino. Um brilho de sol dava em tudo, e ele cuidou para acertar a escala musical sem desafinar. De repente, percebeu que estava aprendendo e arrancou um som alegre. Alegre e engraçado que foi se espalhando pelo ar. Flores e galhos dançaram, imitando o voo das borboletas amarelas. Então ele sentiu que os sons se harmonizavam rapidamente e que todas as coisas eram boas. As árvores alongavam-se para protegê-lo se chovia. Com cuidados, ofereciam-lhe seus frutos maduros, adivinhando-lhe a fome, e a relva era macia sob seus pés descalços. Blau tocava, criando transformações. Do violino saía uma canção especial. Eram notas felizes e cômicas, que ele ia emendando uma nas outras para formar uma melodia, tão comprida que o vento soprando de leve fazia transpor os vales até a cidade. E sua música, chegando aos ouvidos das pessoas, transportava-as para a pracinha, bem como ele havia prometido. Então imaginava a mãe balançando no trapézio novamente, o pai tocando, enquanto a Cristina e a foca bailarina tentavam a bananeira na barra. As pessoas se divertiam. No meio delas, a Melinha rindo, batendo palmas, comendo pipocas. Nenhum banco vazio. E Blau pensou tocar a vida inteira se as flores não murchassem, os pássaros não emigrassem, as folhas não amarelassem, e se o vento não as levasse, pois a mudança de estação que havia iniciado foi lentamente modificando a sua música. Pouco a pouco ela deixava de ser alegre, e quando começaram a rarear as folhas nas árvores, as notinhas tornaram-se sem graça, como se toda a sua melodia estivesse emigrado, igual aquele bando de aves que passava alto sobre sua cabeça, e que ele acompanhou com os olhos até se transformar em pontinhos
sonhos distantes. Então, Blau fez um esforço, fechou os olhos, espremendo a testa numa busca por dentro. Queria alguma coisa que o ajudasse a combinar imagens antigas para transformá-las em notas novas e felizes no seu violino. Reviu o sol, as flores, o trapézio, a criançada na pracinha e passou o arco nas cordas por muito tempo, mas nenhum som alegre conseguiu. Cansado, roçou de leve os pés descalços na grama, sentindo-a áspera nas pontas. Sentou, largando o violino, estirou todo o corpo e tornou a fechar os olhos. 5. Dali a pouco o sono foi tomando conta de Blau e, dormindo, ele sonhou que acordava por causa de um passaroco que cantou alto num galho próximo. Era um pouco confuso, engraçado até. Não sabia se dormia e sonhava ou se sonhava acordado. Quis pegar o violino para acompanhar a vizinha, mas era um canto saudoso e ele apenas perguntou: "Perdeu-se do bando?" Assustado, o passaroco abriu as asas num vôo rápido e o menino inquietou-se ainda mais. Havia uma cerração forte e no meio dela surgiu flutuando um galho cheio de pitangas. Blau levantou para alcançá-las. Sentia fome. Eram as últimas e o suco doce demais ardeu-lhe na garganta. Estavam passadas e a sua fome desapareceu. Então traçou uma corda de capim para levar o violino a tiracolo e caminhou em direção à pequena colina. Queria estar num lugar mais alto para ver a paisagem ao nascer do sol. Fez a escalada e notou triste que o sol nascera coberto pelas nuvens e uma grande sombra cobria o vale. Aflito, reparou que o verde das folhas não era o mais verde e que elas esvoaçavam numa pressa enorme de liberdade, de serem carregadas pelo vento. Logo só vai haver galhos vazios nas árvores. Os dias ficarão cinzentos, frios, tristes. E como tocarei? Perguntava para si mesmo. Ah, o vento que levará tudo. Gostaria de aprisioná-lo nas cordas e através dele estar em todos os lugares alegres do mundo. E Blau teve uma ideia feliz. Ia pegar o vento tocando, preparou o arco, afinou as cordas com cuidado e lentamente começaram seus esforços. Compunha um concerto difícil com as coisas simples, quando a borboleta amarela que passava abanando as asas avisou: "O carro-casa já está há dias na estrada." "Então leve o meu recado. Diz pro pai e mãe não se preocuparem, que eu vou pegar o vento e alcanço eles logo, logo com a música pronta. E os bancos vão ficar cheios de gente." A borboleta se foi mais ligeira, enquanto as folhas, em grandes estardalhaços, começavam a levantar em rodopios. E o menino prontamente voltou à sua música. Arrancava com passos fortes para prender o vento, mas ele, só para provocá-lo, fugia sibilando. 6. E os raios do sol enfraqueciam. As aves rareavam. Não mais se ouvia o zumbir dos insetos. Os galhos esticados estavam quase nus. E Blau sentiu que precisava agarrar o vento antes que ele levasse a última folha. Então começou a correr atrás dele. Às vezes rodopiava para fingir que era uma folha, pensando que assim poderia pegá-lo. E corria e rodopiava e tocava e rodopiava e corria. Mas se corria para a frente, sentiu nas costas. Se procurava-o em volta, percebia-lhe o esconderijo nas árvores. Como pegá-lo, se não o podia ver? Lembrou de repente. "Tenho que ver o vento, resolveu o rapazinho, compreendendo que não adiantava correr atrás dele. Aí pensou em legal. Talvez ele o ajudasse. Sabia de todas as coisas e dirigiu-se para a cabana verde no meio do vale. Plantas formavam suas paredes. Não havia porta e Blau entrou. Deu 2 passos à frente e deparou, maravilhado com a
imensidão. A cabana, tão pequena por fora, ali dentro tomava o vale até se perder de vista. Legal, sentado no chão, acariciava com suas mãos o pelo de um animalzinho que, aos olhos do menino, foi espantosamente passando por várias transformações, de um ratinho ao tigre selvagem, de uma larva a uma borboleta vistosa, que por sua vez se transformou numa vizinha. Encantado, o rapaz perdeu a coragem de falar, mas, como se estivesse esperando, Legal indagou: "É o vento." E calou, como se não fosse dizer mais nada. Parecia distraído, brincando com o passaroco. Então Blau arriscou: Eu... Queres enxergar o vento?" Perguntou sem olhar para ele. Só assim poderei pegá-lo, respondeu o menino em voz tão baixa que Legal bem poderia não tê-lo ouvido. Bobo, se conseguires, não mais poderá ver a natureza sem ser através dele, pois terás de usar um olho mágico, e talvez nem possas mais continuar tocando maravilhosamente como o fazes. Deixando passar alguns minutos, esperando pela resposta, e vendo que o menino permanecia calado, indagou: "Tens certeza de que poderás pegá-lo?" "Tentarei." Então, Legal falou muito sério, olhando no rosto: "Acho que deves desistir dessa ideia. Não vai ser fácil. E se não conseguires, deixarás de ser menino para te transformares na tua própria música. E eu nada mais poderei fazer por ti, porque estarás longe de mim, há muitos dias de espaço." "Vai dar certo", respondeu o rapaz confiante. Então, Legal colocou-lhe sobre o olho esquerdo um outro quase igual, apenas um pouco maior. "Agora deves sair com os olhos fechados e permanecer assim até que sintas o vento", falou. 7. Por algum tempo, Blau caminhou sem ver e parando num lugar que lhe pareceu um campo aberto. Não precisou esperar muito. A aragem começou a soprar de leve, aumentando aos poucos o ruído da vegetação ressequida, e logo se anunciou um vento forte. Então, ele abriu os olhos e pôde enxergá-lo. Risos, mágicas, fantasias e mil aventuras coloridas desprendiam-se dele. O menino passou o arco nas cordas, puxando-o. Lentamente o vento se aproximou, vindo brincar em seus cabelos. Logo sua música confundiu-se com o cantar barulhento, e assoprando dele que, embevecido com a melodia que o acompanhava num coro difícil, principiou a dançar em volta de Blau. De repente, a imagem de uma ponte estendeu-se sob seus pés. Figuras vistosas desfilavam sobre ele de mãos dadas, com gente que cantava. Uma colombina de babados acenou para ele, o rosto igual o de Amelinha. As flores principiaram a voltar de todas as cores e Blau acreditou tê-lo conquistado, enfim. Tocava o melhor que podia para não deixá-lo escapar. Sons afinados e perfeitos enchiam o ar. Aquela era a música que ia encantar as pessoas e levá-las para a pracinha. O violino devia ser um pouco maior, as cordas mais compridas. O arco também é pequeno, mas não devo desviar a atenção, preciso me concentrar, pensava Blau, me concentrar. O vento, porém, parava de dançar para despir os últimos galhos. O pequeno Blau aumentou as suas forças e, sentindo que as cordas iam arrebentar, pediu: "Quero ir contigo, vento." Mas, com o último arranco, ele se afastou, levando atrás de si um cordão desordenado de folhas completamente amarelas, e Blau viu a roupa ir escorregando de seu corpo até deixá-lo completamente nu. Vagarosamente, começava suas transformações. Olhou para os pés e reparou que em lugar deles havia 2 notas musicais e que todo o seu corpo estava se modificando em compridas pautas recheadas de outras tantas notas.
Quis chorar. Sentia muita pena de deixar de ser menino. E não pôde porque não tinha mais rosto. Só as mãos lhe restavam ainda, mas apenas por alguns segundos, porque logo elas completaram a transformação. E levantando-se no ar, Blau sentiu que ele próprio era sua música. Aí lembrou o que Legal lhe dissera. Nada mais poderei fazer por ti. Então, olhou para si mesmo e suas notinhas começaram a rolar das pautas como se fossem lágrimas. E o vento, querendo consolá-lo, voltou fininho, armou um balanço para ele, empurrando-o para lá e para cá, até que, vendo mais calmo, convidou-o para um passeio na cidade. Era só voarem juntos, ia ser divertido. Você acha que eu vou ficar mais alegre? Vai, respondeu o vento. Sempre tem algum divertimento na cidade para alegrar as pessoas. Então vamos, concordou Blau, sentindo-se grato com aquela resposta. 8. E pautas e notas seguiram voando ao sabor do vento. Atravessaram cidades sem conta, de altos edifícios, viadutos, elevados e túneis, aglomeradas de carros, ônibus e caminhões. As pessoas iam tão apressadas que era impossível distingui-las. E Blau suspirou aliviado quando conseguiu enxergar a sua cidadezinha. As casas simples, de telhados crespinhos. Mas quando se aproximou da pracinha, sentiu saudades do circo sem lona e vendo os bancos vazios e as árvores nuas, pôs-se novamente a derramar um monte de notinhas que escorriam no ar num choro cada vez mais sentido. Música chorona, zangou o vento, sem paciência mais. Vou largá-la aqui mesmo. E foi-se fazendo girar na sua pressa o chapéu preto de uma chaminé antiga, arrancando-lhe uma notinha que Blau achou tão velha quanto ela e que ficou repicando no ar. Na verdade, não sabia por que achava tão velha. Deveria ser por causa daquele som rouco que saía da voz dela enquanto repicava. Não chora, chora, ora, ora. Falou comigo, vovó? Perguntou Blau, que quase não podia falar, porque as notinhas rolando-lhe pelas pautas atrapalhavam. Não sou velha, velha, lhá. Falo rouca porque me acostumei com o rangido da chaminé, né, reclamou a notinha, repicando. Desculpe, você já viu coisa mais triste que banco de praça vazio? Vazio, zil, 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 concordou a notinha. Pior ainda quando a gente não pode cumprir uma promessa. Promessa, messa, essa, repicou a notinha, tornando a enfiar-se na chaminé. Aí, Blau, vendo-se de repente sozinho, sentiu-se muito mais triste. Tão mais triste que suas notinhas rolaram sem parar, foram bater no vidro da janela de uma das casas, onde duas meninas conversavam. Ouve, que música triste! Que música triste? Que música triste, concordou a outra. Que música triste, repetiu a meninazinha que passava na calçada, parando ali para ouvir melhor. Que música triste, falaram as três em coro e se encheram de pena. Vamos fazer alguma coisa para ela se alegrar? É só a gente rir, falou a menorzinha, abrindo a boca numa risada cristalina. As outras puseram-se a imitá-la. O ar encheu-se com risos de alegria que foi envolvendo as notinhas. Blau, sentindo-se atraído por elas, foi aos poucos, muito devagar, animando-se. E o som crescendo, veio lentamente aproximar sua música da janela. Então as duas meninas enrolaram no dedo a pontinha da pauta e desceram com ela, escorregando pelo corrimão da escada. Lá fora passaram rente as janelas das casas e outras crianças ouviram a música e desceram escorregando pelo escorrimão da escada e pularam degraus de 2 em 2 e abriram portões e portas e todas queriam segurar uma pauta ou uma nota e formar um bando alegre e chegaram na pracinha e Blau sentiu que se transformava em notas novas e felizes.
Era como se ele fosse um menino feito de som, cor e espaço. O bando cantando chegava à pracinha. Não havia bancos para todos, mas as crianças sentaram nos galhos das árvores que se encheram de flores e folhas, e o pequeno Blau não acreditou que estivesse sonhando. 9. Mas a imagem da mãe apareceu nítida. Acorda, acorda, menino! Você caminhou muito e caiu no sono. A mão no seu ombro, o rosto era dela. Sim, há dias que estamos na estrada e a todo momento pensávamos encontrá-lo. Blau abriu melhor os olhos e viu o pai na direção do carro-casa, estacionado ali próximo. A foca bailarina, com Cristina empoleirada na cabeça, enfiava o focinho na janela. Sonolento, levantou com uma certa dificuldade. Passou o arco nas cordas como se ainda estivesse sonhando, e um som forte, feito de cor e alegria, encheu o ar, acabando por despertá-lo. Era linda sua música e ele quis lembrar se aprendera a compor no sonho ou se quando caminhava pelo vale, lutando contra o vento para que ele não levasse as folhas. Era difícil distinguir uma coisa da outra. O sonho se confundia com o real, fazendo a música sair cada vez mais linda e alegre do violino. Será o sucesso da temporada. A praça vai ficar cheia de gente. Leu nos olhos do pai e da mãe, que o escutavam encantados. Então, tocando e saltitando, ora nas pontas dos pés, ora nos calcanhares, ao compasso cômico da música, Blau encaminhou-se para o carro-casa. Imaginava os bancos da pracinha cheios de gente e pensava como contaria tudo ao legal. Para ele teria a coragem de dizer que aprendera aquela música sonhando. E via no rosto dele, pensando, responder num jeito seu muito próprio. Se você sonhar de verdade com as coisas boas, quem vai impedir que elas aconteçam?